pessoal, meu nome é Antônio François Eduardo e eu vou apresentar, para vocês sobre prova de carga dinâmica, controle por nega e repique. Aqui eu trago um roteiro de apresentação, onde eu vou dar primeiro uma introdução falando de capacidade de carga, de obtenção dessa capacidade de carga por meio de formulações empíricas e semi-empíricas e por meio de prova de carga, E essas provas de carga elas podem ser estáticas ou dinâmicas. E aí eu entro, com relação à prova de carga dinâmica, eu entro sobre o assunto de controle por nega e repique, E em seguida eu falo dos métodos de previsão de carga utilizando as medidas de nega e repique. Então, capacidade de carga. O que é a capacidade de carga? A capacidade de carga é a carga máxima que uma estaca pode suportar sem que se rompa. Então, essa medida é bem importante para os projetistas de fundação. E como é que eu encontro a minha capacidade de carga das estacas? Eu encontro de duas maneiras, por meio de fórmulas empíricas e semi-empíricas e por meio de provas de carga, que são ensaios feitos em campo. As fórmulas empíricas e semi-empíricas são as formulações que é conhecida na literatura, como Alto Veloso, de Curto Quaresma, Teixeira e entre outras. Já a prova de carga eu posso obter tanto por ensaios estáticos ou dinâmicos. Com relação aos ensaios estáticos, como é mostrado nessa figura aqui, eu vou ter uma carga sendo aplicada na cabeça da minha estaca e eu vou verificar, acompanhar o comportamento dessa estaca, vendo a capacidade de carga dela, a carga que ela vai suportando à medida que vai tendo o incremento dessa carga, a carga vai aumentando lentamente sobre a cabeça dessa estaca, sendo transferida para a estaca. E eu obtenho os esforços máximos suportados antes da estaca se romper, que é justamente a capacidade de carga. São métodos mais confiáveis, só que são métodos que têm um alto custo. E devido a isso, eles são pouco utilizados ou utilizados em pequenas amostras, A NBR 6122 ela exige, para um estaqueamento que seja feita uma prova de carga estática em uma a cada 100 estacas que vão ser executadas. Então é uma representatividade muito pequena, justamente devido ao alto custo. Uma alternativa a esse alto custo são os ensaios dinâmicos, em que a principal diferença do ensaio estático é a forma que a carga aplicada no topo da estaca ela é transferida. Nos ensaios estáticos, ela é transferida lentamente, E por ensaios dinâmicos é transferido por pulsos de carga que vão ocorrer, Um carregamento aplicado dinamicamente. Como eu falei, são métodos menos onerosos, porque são feitos manualmente ou por algum sensor na ponta, mas geralmente eles são feitos manualmente mesmo, como nós vamos ver a seguir. E essa prova de carga dinâmica, ela é obtida
pelas duas medidas, que são a nega e o repique, que de acordo com a NBR 6122, 2019, a nega e o repique são medidas. E a nega é a medida de penetração permanente da estaca, causada pela aplicação de um golpe de martelo. Então, eu tenho aqui esse esquema, em que eu tenho o meu solo, a minha estaca sendo cravada no solo, e eu vou fazer aqui a medida da minha nega e do repique. Eu uso esse bate-estaca. Tem aqui um martelo, né, que vai cair sobre uma determinada altura para bater e transferir carga para a minha estaca. À medida que essa estaca crava mais no solo, né, é a medida da nega. E devido a pequena grandeza dessa medida, né, em geral é feita uma série de 10 golpes. Eu faço 10 golpes desse martelo na minha cabeça da estaca e faço 10 medidas da minha nega. E com isso eu obtenho uma média entre essas 10 situações. E o meu repique. O que é? O repique é a parcela elástica da penetração. E decorrente também da aplicação do meu martelo. Então, através dessa aplicação desse sistema aqui, eu vou obter tanto a minha medida de nega quanto de repique. O que acontece? Quando o meu bate-estaca descer, trazer o meu martelo, bater no topo da minha estaca, a minha estaca ela vai descer, mas ela desce isso aqui, só que ela volta um pouquinho. O que ficou permanente, esse deslocamento permanente da estaca é a minha nega. Esse deslocamento em que ela desceu e voltou, essa parcela é o meu repique, que é a parcela elástica de penetração. E aqui é um exemplo de um diagrama de cravação, né, que nós vamos ver a seguir como é que se obtém esse diagrama. E aqui é identificado a minha nega como S e o meu repique como K. Então a minha nega é essa medida que se deformou, como eu demonstrei aqui, que se deformou permanentemente. O meu repique, ele, digamos assim, a estaca desce, mas ela volta. Minha parte elástica. E o repique, ele é decorrente a duas parcelas elásticas, que é a deformação elástica da estaca, que é o C2, e a deformação elástica do solo, que é o C3. Esse controle por nega e repique, né, essa medida de prova de carga dinâmica, elas só são aplicadas em estacas cravadas. Seja ela de concreto, seja ela de madeira, ou seja ela de metálica. E a nega e o repique, né, de acordo com a NBR 6122, ela deve ser medida em todas as estacas, e as exceções elas devem ser justificadas. E nós temos que elaborar o diagrama de cravação, que é esse para cada estaca, que é esse aqui, identificado nessa figura. Como é que eu obtenho esse diagrama? Como é que eu faço esse registro do nega e repique? Aqui nós temos o meu sistema, né, em que eu tenho a minha estaca, e nessa estaca eu coloco um capacete que vai receber a transferência de carga vinda pelo martelo, que vai descer.
E aí o que eu faço? Na minha estaca, né, perto aqui de onde ela está sendo cravada no solo, eu colo um papel, né, em branco e passando dessa estaca, né, de um lado e outro, eu coloco um suporte de madeira em que eu vou cravar uma régua, né? E o que vai acontecer, né? Como é que eu obtenho essa medida? Eu já montei meu sistema, né? Com essa régua, o papel, a régua e com o lápis eu posso fazer minha medida de neg e repique. E aqui eu vou só deixar meu lápis como identificado nessa figura aqui, apoiado na minha régua, né, que eu fixei. E aí eu vou deixar meu lápis aqui. Antes do primeiro golpe, né, do martelo descer, eu vou trazer esse meu lápis para a horizontal, na horizontal. E aí o que vai acontecer? Trouxe meu lápis para a horizontal, vai ser dado o primeiro golpe. O martelo bate na cabeça da estaca. O que vai acontecer? O martelo bate na cabeça do estaca. O que vai acontecer? Eu tô aqui. Ele bate. O que vai acontecer? Eu tô aqui. Se ele bate, a estaca vai descer. Se a estaca vai descer, o meu papel vai subir. Então, se o meu papel vai subir, ele vem aqui. Se o papel subiu, o que ele vai fazer? O lápis sobe, só que tem o repique, né? A parte que vai voltar. Ele sobe até um determinado ponto, mas ele desce um pouquinho por conta da deformação elástica. E aí eu coloco ele na horizontal novamente. E aí eu tenho o próximo golpe. E aí vai, sobe, desce. E fica que nem esse exemplo aqui, né? Eu coloco o lápis na horizontal e aí eu tenho meu primeiro golpe. Aí ele vai e desce, né? E aí eu posso tirar a minha medida da nega, que é essa parte permanente, e o repique, que é esse pico, né? Essa parte elástica que ele deforma, mas ele volta. E aí eu faço isso quando é que eu registro a minha nega e o repique? Quando ele estiver próximo, quando a estaca estiver na cota próxima ao impenetrável ou na cota próxima que ela foi estabelecida em projeto, né? E assim nós podemos fazer o registro da nega e repique. E como eu falei, geralmente nós fazemos 10 medidas dessa e aí eu faço a média obtendo a nega e o repique. Essa medida de penetração da estaca no solo. Mas para que serve a nega e o repique? Para que servem essas medidas? Para que serve? De acordo com a norma, né, elas servem para uniformizar o estaqueamento, verificar a impenetrabilidade da estaca no solo, se essa estaca atingiu o impenetrável ou não. E caso, né, a estaca não atinja a nega especificada para uma determinada obra, por um projeto, a estaca ela deve ser aceita e tem que fazer o recravamento dessa estaca. E aqui está um exemplo, né? Eu tenho um estaqueamento, eu tenho aqui uma camada de solo, que eu tenho aqui meu impenetrável, e aí eu vou cravo essa primeira estaca e faço a medida da nega e do repique. O que acontece? Eu obtive um valor, por exemplo, 10 centímetros. E aí eu cravei essa segunda estaca aqui, obtive 8 centímetros. E aí cravei essa outra estaca aqui, por exemplo, 12 centímetros. Essa outra, um valor diferente para a minha neg e para o meu repique. Então isso quer dizer que eu não estou tendo uniformidade no meu estaqueamento, que eles não estão atingindo o impenetrável, que digamos assim seria o ideal
o projeto em questão da situação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar cravando essas estacas, porque eu não posso ter essa diferenciação, por exemplo, entre a nega e o repique de uma estaca para outra, já que eles devem ser apoiados na mesma camada de solo, digamos assim, uma discrepância grande que eu estou falando. E além disso, né, dessa uniformidade, ela também é muito utilizada para correlacionar a capacidade de carga da estaca através de fórmulas dinâmicas, em que a gente pode fixar a nega máxima satisfatória para determinada estaca em uma obra e também podemos estimar a capacidade de carga de uma estaca conhecendo a minha nega através dessas formulações, né? Então, tanto a minha nega quanto o meu repique, né? Eu tenho formulações que utilizam a nega, como a gente vai ver, e outras que utilizam o repique. Esses métodos de previsão de carga, né, eles se baseiam justamente na minha resposta da estaca durante o processo de cravação. A minha resposta é a penetração dessa estaca, as medidas de penetração, que é a nega e o repique. E os modelos dinâmicos, eles se dividem de duas formas, que são as fórmulas dinâmicas em si e as soluções que são baseadas na equação da onda, né? As fórmulas baseadas na equação da onda. Essas fórmulas dinâmicas, elas se baseiam em três teorias principais, né? O princípio da conservação da energia, a teoria do choque de Newton e a lei de Hooke, em que dois corpos perfeitamente elásticos. E as equações da onda, as formulações se baseiam na equação de propagação da onda unidimensional. Aí nós temos infinidade de fórmulas dinâmicas baseadas na teoria do choque de Newton, na lei de Hooke e na conservação de energia. Eu vou citar algumas para a gente entender, digamos assim, o conceito e o contexto dessas fórmulas. Sanders, 1851, né, o que ele fez? Ele, baseado nessas teorias, ele igualou a energia potencial do martelo, ou seja, o meu peso do martelo com a altura de queda desse martelo, com a resistência do solo à cravação e à penetração, que é a minha nega. Então, a minha energia potencial do martelo igualada o meu trabalho que eu vou ter quando eu transferir essa energia e ela vai causar a cravação da estaca, né? Um determinado penetração, que é a nega. Então ele iguala essas duas coisas. Só que tem uma coisa, né? Ele despreza qualquer perda de energia. Então isso está muito, digamos assim, aquém da realidade. Nós sabemos que existem as perdas de energia do sistema. E devido a isso, o coeficiente de segurança é bastante alto, né? Que é igual a 8 para essa formulação. E aí, outra formulação é a fórmula de Wellington, em 1888, que ele usa o mesmo princípio, a mesma formulação, digamos assim, só que ele acrescenta esse C sobre 2, né, essa constante sobre 2, que ele considera as perdas elásticas, de acordo com o tipo de martelo, né? Sendo 2,54 centímetros para queda livre e 0,254 centímetros para martelos de ação simples, dupla e diferenciais a vapor. E o fator de correção indicado é o 6. A fórmula dos holandeses, 1812, né?
ele traz aqui, né, considera perdas perda de energia do impacto entre os dois corpos. E aí ele é a mesma formulação das anteriores, só que ele considera essa parcela aqui de 1 mais o peso da estaca sobre o peso do solo. E o fator de correção vai depender do tipo de martelo que é aplicado, né? Porque aí vai diferenciar no peso. Então, para martelos de queda livre é 10 e para martelos a vapor é 6. Aí, como a gente viu, essas três formulações aí, elas utilizam a medida da nega. Só que isso era um problema, né? Porque nós sabemos que temos a parte elástica. E seria melhor considerar essa parte elástica, já que seria mais fidedigno, né, com a realidade. Então, eu trouxe aqui uma fórmula que ela utiliza o repique, a medida do repique, e já foi um avanço, né, com relação a essas formulações dinâmicas. São o método de Schelles e Veloso, né, foi proposto por Schelles em 1951 e Veloso adaptou. Que eu tenho a resistência mobilizada da estaca é igual ao meu repique menos o quack, que é a parte elástica do solo, né? Abaixo da estaca, vezes a minha área da seção transversal da estaca, vezes o módulo de elasticidade do material da estaca, dividido pelo coeficiente que exprime a relação entre a parcela da carga da ponta e a carga total da estaca, vezes o seu comprimento da estaca que foi cravada. E aí essas formulações dinâmicas que se baseiam nessas três equações são muito criticadas. Por quê? Primeiro porque a teoria newtoniana de impacto, né, ela pressupõe que o choque ocorre em dois corpos livres. E isso não ocorre na nossa situação, porque assim, o martelo ele é um corpo livre. Só que a nossa estaca ela está confinada do solo, então ela não é um corpo livre, ela está parcialmente confinada. Então isso nos torna que não é tão real, né, a situação. E além disso, ela considera a conservação de energia, não considera as perdas. E por mais que algumas formulações tragam algumas perdas, que já foi um avanço, não consegue mensurar uma grande quantidade de perdas, todas as quantidades de perdas que tem no sistema, né? Só que a formulação, a última formulação que eu mencionei, né, ela é bem elogiada com relação às outras, porque ela traz a parte elástica na formulação, que é o repique, né? Só que o que melhorou mais ainda essas formulações foram equações que se baseiam na equação da onda. E essa equação da onda, né, foi um avanço, né, como eu mencionei, qualitativo da equação da onda em relação às fórmulas dinâmicas. Essa formulação da onda é indicada aqui, né, foi desenvolvida por Bolsinesky em 1855 e adaptada por Saint-Venant em 1865. E aqui nós temos meu deslocamento longitudinal de um ponto qualquer da barra em relação ao tempo igual ao meu C, que é a velocidade de propagação da onda, ao quadrado, vezes o deslocamento longitudinal com relação à distância do ponto considerado na extremidade da barra, que seria, no nosso caso, a média e o repique. E o C, né,
que é a velocidade de propagação da onda para nós, seria dependendo do material, né? Que seria igual a raiz entre o módulo de elasticidade do material sobre a sua massa específica desse material, que no caso da estaca. Farhan e Rizzi, 1964, considerou a força correspondente à resistência do solo, R, à equação anterior, somada essa parcela. E aí, o que é que essa teoria ela traz de ideia, né, para a nossa situação de cavação da estaca, né? O que acontece? Quando eu aplico o carregamento dinâmico, né, com o martelo sobre o topo da estaca, eu provoco uma onda de compressão, indicada aqui de verde, que ela se propaga aqui até uma determinada cota da estaca, através da mesma, e imobiliza progressivamente. Só que além dessa onda, que ela vem da cabeça do martelo, né, da energia aqui do impacto, até uma determinada parte da estaca, eu também tenho uma onda ascendente, né? Eu tenho essa onda descendente que vem descendo sobre a estaca, eu tenho uma onda ascendente também, que é a resposta do solo à estaca, né? Então, nesse sistema, eu considero essa sobreposição da onda que vem do sistema do martelo para a estaca e do solo para a estaca. Então, eu considero essas duas parcelas. É uma situação bem mais realista do que a gente vinha considerando antes, que eram todas aquelas conservações e suposições que faziam aquelas formulações. E usando essa ideia, né, Smith, em 1960, ele propôs, né, um método numérico, né, para determinar uma formulação numérica utilizando, né, a neg e o repique, principalmente o repique, né, aqui para obter a minha capacidade de carga, né? Então, o que ele fez? Eu tenho aqui minha estaca, né, solo, meu conjunto, e ele dividiu, né, em um conjunto de massas molas, representando, né, essa interação entre a estaca e o solo. Com isso, né, ele simula, né, nesse método, o deslocamento de uma onda de tensão longitudinal causada pelo impacto do martelo, como a gente foi visto aqui na propagação da onda. E ele também considera a reação oposta pelo solo, por um conjunto de molas e amortecedores identificados. Então, ele considera todo o sistema, digamos assim, bem mais realista do que as situações anteriores. E aqui nós temos a formulação representada da seguinte forma, né, em que a resistência vai ser igual ao meu repique, a parte elástica, né, do deslocamento, vezes o deslocamento em uma certa seção da estaca, né, ele vai somando, ele fatia minha situação, ele fatia, e o W vai ser o deslocamento daquela fatia ali, né? E somado a constante de amortecimento, que vai depender do tipo do solo, né, vezes a minha velocidade, né, em uma certa seção da estaca. E com isso, o que podemos tirar de conclusão dessa aula? Com a prova de carga dinâmica, né, nós podemos obter os valores de neg e repique. E através desses valores, como a gente viu, nós podemos garantir
a uniformidade do meu estaqueamento, fazendo aquele controle. Se a minha estaca atingiu o impenetrável, se for desejado ou não, ou se ela atingiu outra camada de solo, se for desejado ou não. E além disso, eu posso prever a minha capacidade de carga usando as formulações anteriores, né? As que são baseadas na conservação de energia, na lei dos corpos livres, na lei de Hooke, né? E também as formulações que eu mencionei agora com referência à equação da onda. E a equação da onda, como eu mencionei, é bem mais fidedigna e bem mais utilizada para isso. Porque por as formulações anteriores, né, as fórmulas dinâmicas anteriores, tínhamos uma divergência entre os valores que eram obtidos com o real do sistema, né? Então foi bastante criticada essas primeiras formulações. E por essa capacidade de carga nós podemos estabelecer valores de neg e repique, né? E com isso verificar se eu sei que minha estaca tem 3.000 de capacidade de carga, então para essa capacidade de carga eu gerei eu calculei lá pela minha formulação e encontrei uma nega de 20 centímetros. Uma suposição, né? Muito alta, mas enfim, de 20 centímetros. Então eu vou quando eu for cravar a minha estaca, eu vou ver se a minha nega ela vai atingir os 20 centímetros. Quando eu souber que ela está próxima da onde ela deve estar, né? Está sendo cravada próxima onde ela deve estar, seja um impenetrável, seja uma camada de solo mais resistente que eu vou apoiar ela. Então eu faço esse controle na minha nega. Se for os 20 centímetros, se for 19, se for 21, né, bem coisa próxima, eu sei que realmente ela vai atingir a minha capacidade de carga que eu espero, né? Se não, eu posso fazer condenar essa estaca e fazer a reclamação, né? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção e até mais.